Seja muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme e vamos que vamos, pessoal. Dar continuidade aqui da nossa programação da semana, conversando, debatendo, né, e tratando aí sobre várias questões, vários temas de extrema importância, né, e tentando sempre buscar o diálogo, né, com os movimentos sociais, suas lideranças, né, para fazer os debates que os movimentos costumam fazer. E hoje eu estou aqui com o Ivo Poleto, né, e vamos tratar aí sobre várias questões e principalmente debater a sua atuação, né, a atuação do Ivo nos movimentos. Então, Ivo, antes da gente começar, por favor, faça uma apresentação de você e dos movimentos que você atua e do que se trata. Então, é um prazer estar conversando com você e com quem mais vai nos ouvir e ver, no sentido de podermos trocar ideia. Eu gosto muito de trocar ideias. Sou educador popular, formado na universidade como em área de filosofia, ciências humanas, e atualmente, nos últimos 12, 13 anos, eu trabalho numa rede nacional que se chama Fórum Mudanças Climáticas e Justiça Socioambiental. Mas, na verdade, eu tenho muito tempo, posso dizer que muitas décadas já, ligada a movimentos sociais. Então, desde os anos 70 do século passado, eu tenho atuado em ambientes de movimentos sociais, inicialmente mais ligados ao campo, atuando na Comissão Pastoral da Terra, CPT, depois misturando campo e cidade, assessorando a Caritas Brasileira. Tive a oportunidade, em seguida, no início dos anos 2000, de participar durante 2 anos do Fome Zero, do projeto Fome Zero inicial. Aí, quando mudou o projeto, eu saí da área do governo e voltei a atuar com movimentos sociais. E aí, então, a partir de 2010, por aí, 10 para 11, nasce esse Fórum Mudanças Climáticas e Justiça Socioambiental, e nele eu atuo em âmbito nacional. Ivo, né, por coincidência, né, essa nossa conversa, falando aí do Fórum, né, de Mudanças Climáticas, né, se deu frente à barbárie que está acontecendo no Rio Grande do Sul, né? E acho que quando a gente fala hoje no Brasil de mudança climática, é impossível não falar o que está acontecendo no estado do Sul. Primeiramente, como que você está vendo essa situação toda, né, do Rio Grande do Sul e quem é o culpado nessa situação toda? É diferente do que o pessoal fala, tem que achar culpado, sim, o que que se explica essa tragédia? Então, lembrando primeiro que eu sou do Rio Grande do Sul, né? Eu sou nascido no Rio Grande do Sul. Estou fora de lá e morando aqui na região central do país e trabalhando em âmbito nacional depois de 1975. Mas eu nasci e vivi quase 30 anos no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul está quase irreconhecível para quem saiu de lá como eu, em 1972. Naquela época, o Rio Grande do Sul, aliás, o Sul todo, também Santa Catarina e bastante o Paraná, até ali, pelo menos, mas mais de todos, o Rio Grande do Sul, era conhecido por ser parecido com a Europa. E qual era a parecência? 2 aspectos fundamentais. O primeiro, a divisão quase permanente e quase com data marcada das estações, as 4 estações do ano. Então, a gente tinha mesmo a divisão entre inverno, verão, outono, primavera, havia isso. Essa é uma primeira característica.
E a segunda era de que nós tínhamos aí um clima ameno, muito úmido e com chuvas regulares. Então, era comum, isso vai valer mais ou menos até os anos 80, quase anos 90, era comum se falar que no Rio Grande do Sul, quando ficasse sem chuva 15 dias, já se considerava início de seca, certo? Tal era, digamos, o equilíbrio que se tinha climático na questão das precipitações, das chuvas. É claro que volta e meia a gente tinha um frio mais intenso, outras vezes se tinha também um rápido calor acima da média, mas retornava, e por isso havia um clima médio favorável a tudo. Você pode ver que é praticamente uma das regiões em que mais se desenvolve a diversidade de produção agrícola, né, em todo o território. Agora, o que acontece hoje? Os meus familiares, para começar, para não dizer que sejam outros, eles mesmos me dizem, a gente agora já não distingue mais, de fato, o inverno do outono, da primavera, o verão ficou muito quente. A gente já não consegue se sentir aqui, dá a impressão que está noutra região. E, por fim, agora sim, chegando então próximo deste evento que está acontecendo no Rio Grande do Sul agora. Seguido, e olha que são pelo menos uns 7, 8 anos que eu participo de encontros e reuniões com assessoria científica, lá da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ou então da Universidade Federal de Santa Catarina, e a gente tem feito, inclusive, o mapa da região sul em relação a frio e calor, chuva e seca. E comparando com os anos 70, o Rio Grande do Sul é outra geografia, é outro estado, é outra região. E você pode ver, e acho que isso é que é a característica maior, muitas vezes coincidem, quer dizer, no mesmo tempo, você tem uma área com uma enchente imensa, assustadora, e você tem uma outra área seca, com falta de água, certo? Então, entrou numa desordem, poderíamos dizer. Ou então, se você olhar pela dinâmica climática do próprio planeta Terra, para essa região, nesta região exatamente, a Terra parece que entrou num desequilíbrio, certo? Entrou num desequilíbrio. E isso que está acontecendo agora é interessante, viu? Em 2015, um estudo feito por um grupo grande de cientistas, mais de 30 cientistas, a pedido do governo federal na área de meio ambiente, eles fizeram um estudo, a partir, inclusive, dos levantamentos do IPCC, que é um conjunto de mais de 2.000 cientistas de todo o planeta, que a ONU convida, chama, e eles trabalham todo o tempo procurando acompanhar o estado da Terra, quer dizer, o estado de saúde da Terra. Como é que está o planeta Terra na questão ambiental? E, na base desses documentos, esses 30 cientistas, lá em 2015, alertaram que no Sul ia aumentar eventos extremos de chuva e de seca. E esse evento que nós estamos tendo agora é um evento extremo climático de chuva. E ele acontece, segundo o que eu tenho conseguido ler, mesmo agora, de cientistas lá do Rio Grande do Sul, e também de âmbito nacional e até internacional, eu tenho conseguido ver que eles acontecem por dois motivos. Um, e não se sabe ainda, porque não se fez a medição, um deles, e talvez o maior, é exatamente o desequilíbrio
climático provocado pelo aquecimento global, quer dizer, não só no Rio Grande do Sul, mas em todo o planeta há um aquecimento. E esse aquecimento, ele se fez presente agora nessa região de uma forma muito intensa. Você imagina as águas do Atlântico, que estão num lago, estavam entre 5 e 8 graus acima da média para o período, e no Pacífico, no outro lado, mesmo que não pegue direto o Rio Grande do Sul, mas vem os ventos, vem a umidade, certo? Então, lá também estava entre 3 e 5 graus acima da temperatura média normal para essa época. Então, só isso já é um fator assustador. Mas aconteceu que também houve um aquecimento entre 5, dependendo da região do Rio Grande do Sul, entre 5 e 8 graus acima do normal, da média normal desse período, no mês de maio, do mês de abril, maio. Aí, o que aconteceu? Tudo somado provocou altas nuvens, altíssimas nuvens de umidade e formação de chuva, e foram impedidas. E aí vem as ondas de frio que vêm do Polo Sul, elas normalmente vão se dissipando, vão se espalhando, indo para o norte, vem para o lado do Paraná, São Paulo, só que se chocaram com uma onda grande de calor do Sudeste. São Paulo, é só ver, São Paulo está com médias acima. Eu estava vendo agora mesmo, há pouco, uma notícia de que agora, não sei se é no dia 5 de maio, teve a temperatura mais alta de muitos anos da pesquisa. Então, quer dizer, essa onda de calor aqui impediu que as ondas de frio e de chuva e de umidade se espalhassem e viessem para a área sudeste, indo para o centro-oeste e aí indo para o norte. E com isso, ela estacionou sobre o Rio Grande do Sul e aí despencou esse verdadeiro dilúvio de água, quantidade incrível, incrível. E de forma assustadora, porque, olha, eu sou da região da Serra do Rio Grande do Sul. Eu sou nativo aí da região de Caxias do Sul, que é uma das cidades afetadas. E eu conheço aqueles rios que são citados aí, o Rio das Antas, o Rio Pelotas, o Rio Caí, mais esses, que são da região onde eu vivi, a minha impressão, desde a memória que eu tenho, é de que seria impossível de ter as enchentes que aconteceram agora. E já repetidamente, por 3 vezes, em menos de um ano. Então, nós temos exatamente o que se previa. Um aumento de incidência de chuvas em grande quantidade, certo? Grandes cheias, e, ao mesmo tempo, uma multiplicação. Quer dizer, poderia ter esses eventos extremos quase sucessivos, em menos tempo. E é isso que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Então, é triste de ver e ouvir aquelas pessoas que dizem, olha, eu já não tenho quase energia para pensar em me reerguer, porque em menos de um ano eu perdi tudo que eu tinha, inclusive a própria construção da casa. Então, é realmente um tempo assustador. E aí você fez a pergunta, quem seria responsável por isso? Eu tenho sempre insistido, não é a natureza. Dessa vez, não é a natureza. Não é um fenômeno natural. Isso aqui é um fenômeno, claro, que acontece, é um acontecimento, mas ele é resultado da ação humana na relação com o planeta. E aí, os meus conterrâneos do Rio Grande do Sul dão a sua contribuição para isso, certo? E pior, no caso do Rio Grande do Sul, gerando, inclusive, toda a tecnologia, chamada tecnologia avançada, moderníssima, que vem da Revolução Agrícola dos anos 60, 70 do século passado,
e que se firma nos anos 80, 90, e que se expressa no chamado agronegócio. Agronegócio é produção, principalmente de grãos, mas também produção multiplicada de animais, de bois, vacas, para poder vender carne, tudo voltado para o mercado, mercadorias, e particularmente o mercado internacional, e ele tem como trabalhar em grandes extensões, com maquinário, correção do solo, olha o que eu estou dizendo, correção do solo, e depois uso de o que eles chamam adubos, etc., produtos químicos e venenos, para poder produzir em alta escala, com grandes máquinas. Acontece que, no lugar dessas áreas que eles estão cultivando em grandes áreas, com muita colheita de soja, etc., elas eram florestas. O cerrado, inclusive, havia a floresta típica do cerrado, quase no fim. E eles teimam em continuar tirando. Por isso que eu digo que do Rio Grande do Sul, e depois de Paraná e São Paulo, se juntaram para poder criar essa ideia de que a gente tem que tirar a floresta para poder utilizar a serviço. Eles dizem que é a serviço da vida, porque eles produzem alimentos. Eu digo a serviço dos lucros deles, do aumento de poder deles. Por quê? Porque o povo brasileiro não ganhou nada com isso. Nada. Só ganhou os desastres socioambientais. Então, a grande responsabilidade se somando com o resto do Brasil e do planeta, é a péssima relação com o solo, a péssima relação com as florestas. E isso, claro que influi com as nascentes de água, com os córregos e rios, etc. E a outra parte é a cidade. Então, se faz cidade sem perguntar, mas isso é seguro? Qual é o cenário para frente? Será que dá para fazer prédios assim? Será que a gente pode tirar a cobertura vegetal até perto dos córregos e rios na cidade? Será que dá certo a gente canalizar tudo de água dentro da cidade? Foi o que se fez. Porto Alegre, Caxias, todas as áreas aí, todas elas na cidade. E aí, principalmente Porto Alegre, e aí o resultado é que as cidades ficam totalmente fragilizadas. Ela só tem asfalto, não tem mais espaço para a água poder penetrar no solo. E aí, quando vem uma chuva em maior quantidade, ela só pode crescer, e expulsar todo mundo até do segundo e terceiro andar das casas, como aconteceu agora em Porto Alegre. Desculpa eu falar um pouco mais longo, mas é preciso que se coloquem esses vários fatores juntos para dizer a quem é responsável, sim, não é a população como um todo. A população entra por se deixar envolver pela propaganda e aí consumir. Ou então de usar automóveis e queimando petróleo, queimando gás, ou então muita energia que se consome, certo? Aí, isso sim, ela vai contribuir também, mas os outros são os grandes responsáveis. E, por fim, o último, os governantes. Os governantes. É esquisito, porque em 2015 foi encomendado esse estudo para definir uma política climática. O próprio governo federal que convidou para fazer esse estudo engavetou, não utilizou para nada, não fez plano nenhum, certo? E, pelo contrário, é o tradicional. Se diminui no orçamento o que é aplicado para a gente se prevenir, inclusive em relação a esses desastres socioambientais provocados por ação humana. Então, não vai. E no caso do Rio Grande do Sul, só para citar um exemplo de governante, o governador atual
Logo que ele entrou no governo, e no tempo que ele está aí, agora reeleito, ele atuou junto com os deputados, que são muito ligados ao agro, ao tal do agronegócio, eles mexeram em mais de 500 das definições, mais de 500 itens da legislação ambiental nacional, no que eles puderam mexer aí, através dos seus deputados no federal, e no Rio Grande do Sul, que tinha de legislação. Você sabe que no Rio Grande do Sul nós tivemos, inclusive, um movimento ecológico fortíssimo nos anos 80 e 90, inclusive com um personagem internacional, o José Lutzenberg. Mas isso tudo eles procuraram fazer com que a população esquecesse, ficasse com raiva, achasse que isso era comunismo, e aí vem esse discurso todo nos últimos tempos, e aí responsabilidade dos governos de não fazer nada é a tradição. No ano passado, quando houve aquelas enchentes aí em setembro e novembro, de novo foram feitos avisos para o governo de Porto Alegre, para o governo da região serrana, para o governo do estado. O que fizeram? Nada. Nada. E aí veio agora essa avalanche de chuvas, e aí deu o desastre socioambiental em que a população é vítima. E ela está sofrendo e pagando um alto preço de sofrimento e de insegurança em relação ao seu próprio futuro. Ivo, né, eu achei muito boa, né, toda essa exposição sua, e continuando aqui a nossa conversa, a gente sabe que a gente está acompanhando, né, todo um movimento dentro da política, né, que é o famoso movimento de abrir a porteira para passar a boiada, né? Como que você enxerga esse movimento, né, essa fala, né, do Ricardo Salles, né, porque ele era ministro no governo, né, Bolsonaro, né? E se você vê se esse movimento de abrir a boiada continua, né, hoje na política brasileira e quem são os responsáveis aí, né, desse movimento todo? Deixa eu começar com uma notícia, de novo. Eu precisaria até me deslocar para o Rio Grande do Sul para confirmar isso, que eu acho uma notícia muito importante. Segundo essa notícia, eu recebi de meios de comunicação absolutamente confiáveis, há na Justiça, no Rio Grande do Sul, mais de 5.000 processos encaminhados por pessoas que exigem indenização do governo pelos prejuízos que tiveram com as enchentes do ano passado e anteriores, ou com as secas, também as secas prolongadas, os prejuízos que eles tiveram cobrando indenização. Mais de 5.000 processos. Então, isso significa que a cidadania não está totalmente parada, como muita gente fala. Muitas pessoas não têm entrado na justiça por dois motivos. Não tem recurso suficiente para poder fazer isso, tem que ir através de um advogado. E, por outro lado, de certa maneira, perderam a confiança também no judiciário. Por quê? Porque demora demais para poder tomar decisões e muitas vezes as decisões vão para o lado do mais forte. Então, mas há iniciativa nesse sentido. Essa é uma primeira observação que eu queria fazer. A segunda é que é impressionante. Enquanto acontece no Rio Grande do Sul, o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, deputados federais, ditos representantes do povo gaúcho, são os que mais têm projetos no Congresso Nacional para mudar leis ou normas climáticas em relação à política de cuidado com o meio ambiente, querendo afrouxar, liberar, assim como fizeram no Rio Grande do Sul.
No Rio Grande do Sul, inclusive, uma das coisas que eles conseguiram colocar na legislação do Rio Grande do Sul é que os empresários não precisam submeter-se a fazer um levantamento socioambiental para aprovar o projeto deles. Não, é o próprio empresário que diz se afeta ou não o meio ambiente. Imagina! Ele está com sede de lucro. E aí é ele que diz, não vai afetar nada, não vai mexer. É o que eles estão querendo fazer agora no Rio Grande do Sul. E agora querem fazer também no âmbito nacional. Diminuir. Olha só, vou dar duas notícias. A primeira, diminuir de 80%, que na legislação atual é obrigatório, é exigido. Na Amazônia, legal, 80% do território deve ser preservado. Se você tem uma propriedade lá, só pode desmatar para fazer atividade econômica 20%, 80% tem que ser preservado. A maioria já comete o crime de não obedecer, não respeitar essa norma. E aí ele é multado, deixa correr 4, 5, 10 anos, porque tem dinheiro e pode pagar advogado para ir empurrando com a barriga, e aí paga quase nada quando pagar. Ou não paga nada, porque vai anulando a dívida. Certo? Agora, sabe o que eles querem fazer? Rebaixar para 50%. Se isso passar no Congresso Nacional, não só o roubo de terras da Amazônia, mas nós vamos ter uma avalanche de derrubada de floresta amazônica, certo? Imagina, de 80 para 50 é mais do que aquilo que era permitido, que era 20%. Agora, mais 30% vai ficar legal. Legal, porque vai ter uma lei que eles estão até propondo mudar a Constituição, se for preciso, para poder liberar mais espaço para poder produzir alimentos e ganhar dólares com exportação. Que alimentos, primeiro? Que alimentos? Hoje mesmo, de novo, agora há pouco, estava vendo notícias e tinha uma que tinha como título: o Brasil consome mais venenos e produtos químicos, que eles chamam que na verdade são agrotóxicos, mas o Brasil consome mais do que a soma dos Estados Unidos e da China, que são as duas maiores economias do planeta. O Brasil consome mais agrotóxico do que os dois países somados. Então, imagina na nossa comida, né, Guilherme? Que é que vem na comida. A começar, inclusive, do arroz aí do Rio Grande do Sul, que agora está essa onda, tem que importar não sei quantos bilhões de arroz, porque perderam tudo. Primeiro, não perderam tudo. Aí voltaram atrás e disseram, não, perdemos 20%, 25%, a gente não sabe ainda. Certo? Então, claro que eles logo começaram a onda, perdemos tudo. Por quê? Porque querem logo pressionar para poder ser indenizados, para poder receber o que eles têm direito. Por quê? Porque eles alimentam a população. No Rio Grande do Sul, o maior produtor de arroz saudável, agroecológico, é o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, o MST. Eles odeiam, que diz que é coisa do demônio, que é comunista, que não sei o quê. Aliás, o MST é um dos movimentos que está aí acudindo a população mais pobre, porque eles vão logo para as periferias, Porto Alegre e outras cidades onde eles têm condições, eles estão produzindo milhares de quentinhas por dia para poder acudir à população, e eles fazem isso a partir da produção deles, que é agroecológica. Então, tiro o meu chapéu a ele. Assim como do MAB, Movimento dos Afetados
por barragem, pelo desastre que se dá nos rios. Eles também estão com várias cozinhas solidárias em vários desses municípios para poder acudir a população. É claro que não são só esses movimentos. Graças a Deus, a solidariedade se multiplicou e muita gente entrou, inclusive em âmbito nacional e até internacional. A população precisa viver, até os animais vítimas dessa situação precisam viver, e a solidariedade é a primeira luz que brilha no meio dessa coisa horrorosa que está acontecendo lá. A segunda é a afirmação de que não é natural. Eu nunca ouvi, num curto prazo de tempo, como é esse agora, desse acontecimento no Rio Grande do Sul, o reconhecimento, isso na boca desde o presidente da República até o governador do estado, o prefeito de Porto Alegre, que não fez nada, nem para pintar a ferrugem daqueles portões de proteção em relação ao Guaíba, deixou lá enferrujado, não fez nada para poder atualizar isso e garantir, mesmo avisado no ano passado, não fez nada. Agora ele fala mudanças climáticas. Está todo mundo agora reconhecendo mudanças climáticas. O terrível e o perigoso disso, sabe qual é? É que eles estão dizendo, agora isso aqui é o novo normal. Então nós temos só que nos adaptar. Se fizerem isso, usando dinheiro público, se fizerem isso, só se adaptar e reconstruir no mesmo lugar e do mesmo jeito as coisas, só estão preparando para a próxima enchente que vai ser maior do que essa. É isso. É essa falta de sensibilidade que o pessoal tem para poder entender que nós criamos na natureza um desequilíbrio muito grande e estamos pagando o preço disso. Não é a natureza que quer, não é a mãe terra que quer isso. Somos nós que estamos provocando esse desequilíbrio. E principalmente alguns que acham que a terra só existe para eles fazer negócio, enriquecer e não acabar nunca de ficar satisfeitos com a riqueza e deixam os outros na miséria, na pobreza, sem nada. E vão empurrando, inclusive, a maioria a viver nos lugares perigosos, seja em barrancos ou na beira dos córregos dos rios, etc. E aí são as primeiras vítimas nesse momento dos eventos extremos. Então, eu acho terrível, viu, a continuidade e a teimosia criminosa desses representantes do povo, eleitos pelo povo. Eu espero, torço e contribuo no que eu posso para que a população do Rio Grande do Sul e a população do Brasil e do mundo se dê conta de que não dá para seguir por aí. E, por isso, não dá para continuar elegendo gente que, no meio desse desastre, continua promovendo mudanças em lei e até na Constituição para piorar. Porque quanto mais desmatar na Amazônia, mais instável o clima geral do Brasil. Mais quente e principalmente instável em relação às chuvas. Quanto menos cobertura vegetal no cerrado, aqui na região central, menos garantia de que nós teremos os rios com água nos períodos que não tem grande chuva. Por quê? Porque o cerrado alimenta os aquíferos. E se modifica todo o terreno para explorar, para poder produzir soja e boi e outras coisas mais de mercadoria, o cerrado fica compactado, a água não desce mais lá quando vem a chuva, que já está diminuindo muito na quantidade. Nós já perdemos pelo menos 2 meses de chuva anual, do período anterior aí imagina, eu posso dizer experiência pessoal. Quando eu chego nos anos 70, todo ano, no início de setembro, começavam as chuvas. Agora é novembro. Olha lá. Vai para dezembro, daqui a pouco.
Então, nesse sentido, todo estrago, toda medida que se faz na natureza do cerrado, o custo disso é de que as principais bacias dos nossos rios no Brasil vão ter menos água. E talvez vão ter pouca. E se piorar, não vão ter nada. E aí vai sofrer a Amazônia, porque o Cerrado joga água para o norte, para a Amazônia. O Cerrado mantém praticamente 85% a 90% das águas do São Francisco. O Cerrado alimenta os rios que vão para o sul, inclusive o Paraná, até lá na Argentina. Então, o Cerrado aqui é fundamental para o equilíbrio de água. Mas o pessoal aí do Congresso não quer nem ouvir falar nisso. Eles continuam espalhando nos seus meios de comunicação como notícias falsas, como enganação do povo. Eles continuam dizendo, não, Cerrado nem tem floresta. São todas umas árvorezinhas retorcidas aí, que a gente tira fácil com dois tratores e um cabo de aço, a gente tira tudo rápido e aí a gente multiplica a produção brasileira. Então, nós vamos virando e vamos amontoando os milhões de toneladas de produção. E aí vai todo mundo, tudo embora. Vendido a nada, para receber depois, e comprar, pagando preço alto. É a loucura que nós temos. Um país ainda colonizado e dominado politicamente por quem não está querendo realmente olhar a vida da natureza, sem a qual nós não podemos viver, e a vida da própria população. Só olham os negócios, a quantidade de dólares, a dívida e não sei o quê, só olham dinheiro. Tudo encantado pelo dinheiro. Não sei se você é religioso ou não, Guilherme, também tem vários escutar. Mas nesses dias aqui eu lembrei muito de uma das tentativas, para quem é cristão, que se alimenta, inclusive, a partir dos evangelhos, né? São 4 evangelhos. No evangelho de Lucas, em particular, que conta que Jesus, antes de começar a pregação, a vida pública dele, ele teve um exercício que foi para o deserto e foi tentado. Uma das tentações do demônio, certo? O tentador, foi a seguinte: todo o poder me foi dado sobre toda a terra, e sobre os reinos na terra. E eu te passo todo esse poder se você, ajoelhando, me adorar. Essa foi a tentação que foi feita para Jesus. E Jesus disse para ele, nada disso. Isso não é de Deus. Isso não é de Deus e não é o caminho que Deus quer. E por isso, no final das tentações, ele vai optar e vai anunciar a sua missão e vai andar no meio do povo mais pobre, anunciando o que Deus quer. E que o reino dele, o reino que seja, digamos, ligado com Deus, seja um reino de vida para todos, de vida boa, vida de fartura, os indígenas vivem bem viver para todo mundo, e convivendo com a natureza, cuidando dela, cultivando-a e não explorando-a. Ivo, vamos aí para a parte final da nossa entrevista, né? Mais 2 perguntas aí, se o tempo caber. E acho que a primeira coisa, uma questão que a gente precisa colocar aí bastante importante é que quem paga essa crise, né, ambiental, né, que nós estamos vivendo, porque o deputado que vota pelo desmatamento, vota aí pela flexibilização das leis ambientais, quando a coisa aperta, ele pega o seu jatinho e vai para um lugar seguro, né? Pega um helicóptero e vai para um lugar seguro. Mas e a classe trabalhadora? Você sabe que talvez a melhor maneira da gente entender isso é a ilusão máxima desses que concentram a riqueza.
e talvez, inclusive, o nome aí desse dono do Kiss agora, que era antes do YouTube, né? Era YouTube, não? Não é o YouTube. O Kiss era... Agora me Twitter. escapa. Hã? Twitter. Então, o dono do Twitter, que está por aí de onda, né? Inclusive brigando aqui com o Supremo Tribunal Federal, porque ele acha que o Supremo Tribunal Federal está tirando a liberdade de ele permitir que espalhem notícias falsas dentro do espaço dele, que agora se chama X, certo? E que pague quem, inclusive, mentindo, enganando, tem muita gente que se deixa enganar e iludir. Então, quanto mais gente, mais dinheiro ele ganha. Então, olha que beleza de negócio esse, né? Que beleza de liberdade de informação. É beleza, né? Pois bem, ele está querendo isso, mas, ao mesmo tempo, sabe o que ele está querendo? É construir aeronaves que permitam a ele e a outros ricaços a poder ir, inclusive, para Marte, para outro planeta. É tão pesado na cabeça deles, no coração deles, a consciência de que eles estão estragando a natureza e promovendo a agressão à natureza e expondo a vida toda dos seres humanos, em primeiro lugar, mas também de uma infinidade de outros seres vivos, expondo no risco de extinção. Eles têm consciência disso. Não é que eles não sabem, porque não aceitam. Por quê? Porque estão submetidos à regra do lucro. O Deus deles é aquele lá que deu o poder para o demônio, para poder entregar todos os reinos e tudo para quem o adore. Então, eles adoram esse, certamente. E aí, eles, então, estão querendo se preparar, porque na crise final, eles acham que vão ter jeito de poder viver lá no outro planeta. Eu acho um ridículo imenso, né? Porque quando eles chegarem lá, morrem. Se saírem de dentro daquela caixinha que chegar lá, morrem. Não tem condição. Eu acredito, eu sou um dos que acredita que há outros planetas, inclusive com seres inteligentes e livres, parecidos conosco. Por quê? Porque o universo é grande demais. Então, não creio que haja só a Terra nessas condições. Eu torço muito que seja uma humanidade melhor lá do que essa que nós estamos experimentando aqui. Porque essa nossa humanidade, ela está... A maioria é boa, gente, mas ela é dominada por gente que decidiu adorar o dinheiro, decidiu adorar a riqueza, decidiu adorar o seu próprio poder até as últimas consequências. Não quer recuar, não quer repartir, não quer fazer diferente. Então, infelizmente, esse é o povo que domina o nosso planeta. Então, nesse sentido, quem está pagando o alto preço dessa loucura dele, certo? E é ajudado, em parte, pelo consumo das pessoas que se deixam envolver e que perdem até o controle da sua própria liberdade, infelizmente, e por isso que eu acho que o caminho da esperança é gerar consciência, uma compreensão desse problema, e aí estimular as pessoas a se juntarem em comunidades e mudar o jeito de nós convivermos entre nós e de conviver com a própria mãe terra, com a natureza. Então, quem paga o preço? Primeiro de tudo, são os pobres. Os mais pobres, que já pagam por causa da pobreza, que a pobreza também não é natural. Nesses últimos tempos, de séculos passados, eu não vou querer cobrar de ninguém. Eu não vivi lá, nem tenho condição de voltar para lá. Mas agora, a pobreza não é natural.
qualquer contribuição dos pouquíssimos, a meia dúzia de riquíssimos do planeta, qualquer contribuição entre 1% e 5% dá para combater a miséria e a pobreza em todo o planeta. Certo? Então, não há inocência em relação à existência da miséria e da pobreza, e principalmente em relação à morte por fome. Isso é um crime. É um crime que deveria ser, inclusive, condenado e com rigor extremo. Mas a condenação deveria ser repartir o que está concentrado e provoca a pobreza, a miséria, a carência, a fome e a morte por fome. Esses são obrigados, obviamente, a ficar em qualquer lugar. Porque, como está dominado pelo mercado, quem não tem dinheiro, onde é que vai morar? É só olhar as nossas cidades, desde o Rio de Janeiro, a grande, rica Rio de Janeiro, aqui, Brasília. Vão para cidades mais distantes, são ocupações, e ali não abandonam o serviço, certo? E vivem na pobreza e na miséria. Aqui em Brasília, perto do governo federal, etc. No Rio de Janeiro, é só olhar as favelas. E é só olhar perto dos rios e córregos. Pega Belo Horizonte e vê as áreas de risco. Quem está lá? Não são os ricos. E quando os ricos forem para lá, aí eles fazem antes todas as obras de contenção para garantir que eles não vão ter problema. Para os pobres não se faz nada. Por quê? Porque, bom, é bom que eles existam para a gente poder pagar nada para eles e eles nos servirem. Quase como escravos ainda. Então, quem paga por primeiro são os pobres. E junto com eles, sabe quem paga em seguida? É outra que ficou pobre, a terra. A terra é o ser vivo que dá origem a toda a biodiversidade que nós conhecemos, a todas as formas de vida que nós conhecemos, inclusive a nossa. Bem se falou um antropólogo lá dos Estados Unidos, nós somos a consciência da Terra, ou nós somos a expressão que a Terra, num determinado tempo da sua evolução, passou a ter capacidade de consciência, de autorreflexão e de liberdade, de poder decidir o que quer fazer, o que pode fazer. Aí, se pode ou não pode, seria moral. O que quer, aí pode ter um domínio excessivo, que pode dar na riqueza, na exploração, na negação dos direitos da maioria, etc. Então, esse é o ser. E aí, a Terra está sofrendo isso. Se você olhar, se nós olharmos, se os amigos que estão nos escutando, olharem as condições do bioma em que estão vivendo. O bioma é a forma concreta em que a Terra se expressa, viva e ponto de vida. Nós, no Brasil, temos 7 grandes biomas. A Amazônia, o Cerrado, o Pantanal, nós temos o Pampa, no Rio Grande do Sul, temos a Mata Atlântica, temos a Zona Costeira, que é imensa, e temos o semiárido, que é a Caatinga. Só olhar o que aconteceu nos últimos 40, 50 anos em todos esses biomas e ver como está frágil a possibilidade da vida, seja por seca, seja por falta de água, seja por enchente, por tudo. A gente vai levar um susto se a gente olhar. E está na hora de levar esse susto. Porque se levarmos um susto, quem sabe seja o início da consciência de que nós temos que mudar o nosso jeito de viver, o nosso jeito de conviver com os outros, as outras pessoas, os outros seres vivos, e de conviver com a Mãe Terra. Nós precisamos
E olha só, em 2015, o governo de então aqui do Brasil assumiu o compromisso de recriar florestas, impedir que continuasse o desmatamento e recriar florestas. E em todo lado, se fosse possível. Quem está fazendo isso são os movimentos sociais. O governo está fazendo muito pouco. Se está fazendo, que ótimo, mas teria que fazer muito mais, e todos os governos deviam fazer. Então, a Terra não está conseguindo recuperar o seu equilíbrio porque ela não está bem amada por nós, pelos seres humanos, pela espécie humana. Então, ela é que está também, junto com os pobres, pagando um alto preço desses eventos extremos e da irresponsabilidade criminosa, eu repito, criminosa dos empresários, dos políticos, de qualquer tipo. E se um político quer ouvir a população, então deveria sempre dar passos dialogando com a população, chamando a população, vamos fazer juntos, vamos cuidar da nossa vida em conjunto, vamos usar os recursos para isso, e vamos deixar de lado essa mania louca de querer achar que a natureza, que é finita, que é um planeta pequeno, tem condições, ou teria condições, de aguentar uma expansão econômica sem fim. Não cabe. Essa conta não fecha. Não fecha. E é isso que está dando nos eventos climáticos extremos, como esse do Rio Grande do Sul. Certo? Só para você lembrar, e aí eu estou encerrando, dentro do trabalho que uns com outros e outras eu alinho, nós temos um motivo de alegria, que é a mudança que operou na região semiárida, na Caatinga. Hoje, e agora, graças a muita pressão que retomou com o apoio do governo federal, de novo uma política favorável a essa iniciativa, nós temos hoje 1 milhão, quase 1.500.000 cisternas de água, guardando a água da chuva quando chove, porque lá é semiárido, então chove de vez em quando, não sempre no mesmo período. Então, ao usar a inteligência, guardar a água da chuva em cisternas, e uma delas para cuidar bem, para que ela seja água de beber e cozinhar para a saúde, e a outra que não precisa tanto cuidado, mas precisa cuidado, para poder produzir, inclusive, os alimentos mais de costume da gente, principalmente para os tempos em que vai faltar mais chuva, porque no semiárido é normal que de vez em quando você tenha um período mais longo de estiagem ou de seca. Então, isso significou uma verdadeira revolução na relação entre os seres humanos e o sertão, chamado sertão semiárido brasileiro, o Caatinga. Hoje, tudo, pesquisas, reconhecem que essa iniciativa popular, que a duras penas conseguiu algum apoio público, revolucionou a região, recriou o sertão. O sertão hoje é outro, dá para viver lá. Antes disso, era um sertão condenado como se fosse um não vivo, e um espaço que não era para viver lá. Hoje, ele está mudado. Eu queria muito, viu, que todos nós, onde a gente vive, onde a gente mora, a gente tomasse consciência, participasse, ajudasse a fazer a convivência com o próprio bioma, seja lá no Pampa, seja onde for, para poder garantir que aquilo que a natureza criou, e criou de uma forma bonita, saudável, ao ponto de ver que dava para poder, inclusive, ter seres inteligentes vivendo nesses biomas, certo? Nós possamos recuperar essas condições. Então, para isso, nós precisamos assumir que temos que conviver com o bioma e não explorá-lo. E se nós o exploramos, ou alguém o explorou, nós precisamos juntar nossas forças e cobrar políticas públicas para poder recuperar a condição deles
para nos manter vivos, junto com outros seres vivos, os animais, e com água, com ar, e com condições de saúde, e cultivando esse chão, nós possamos produzir alimentos, alimentos verdadeiros, não alimentos que são feitos para negócio, que são cheios de veneno. Certo. Ô, Ivo, a conversa está muito boa, né? Estou gostando bastante, mas a gente vai precisar encerrar por aqui. Quero primeiramente agradecer a sua participação aí pela toda a explicação aí que você deu sobre, né, os problemas, né? Acho que é muito boa, foi muito bom, né? Bastante explicativa. E passo a palavra aí para você fazer suas considerações finais. Aí eu vou ser mais rápido, porque, de fato, eu terminei fazendo umas colocações um pouco mais longas, e talvez isso impediu que você, até representando quem você se relaciona mais diretamente, pudesse fazer mais perguntas. Não, mas tá Mas é bom a que, conversa. viu, Guilherme, é que certamente, como você, eu também estou com o coração partido. E é o coração partido. E isso me provoca a inteligência, a mente, a minha própria experiência de vida, e tentar ver o que é que se pode fazer para não deixar que as coisas continuem andando pelo caminho que estão andando, e a gente não chegue ao que o secretário-geral da ONU definiu como o caminho do inferno climático. Ele diz que, do jeito que nós estamos fazendo, nós estamos criando e indo para o caminho do inferno climático. Eu não pediria isso para a humanidade. Eu já vivi muito tempo, talvez o meu tempo está passando, mas eu vejo as crianças, eu vejo as mães, nós passamos o Dia das Mães agora, ontem, e eu vejo, e não é possível, não dá para a gente ficar indiferente e esperar para ver o que é que vai acontecer. Não. Eu sou uma pessoa que a vida inteira não aceitei que essa é a missão humana. Se acomodar e ficar fora, não participar, não debater, não procurar caminho. Sou contra a violência. Sou contra a violência. Sou contra o ódio. Eu dialogo, inclusive, com quem pensa diferente de mim, desde que a gente siga diferente. Eu não posso dialogar, evidentemente, com quem, na primeira tentativa de diálogo, vai me dizer que eu mereço ser morto. Aí é muito difícil de poder fazer diálogo, como fazem alguns negacionistas em relação a essa questão das mudanças climáticas, e fazem, inclusive, alguns que afirmam que eles têm que governar o mundo promovendo armas, violência e matando tudo que é diferente deles. Eu não quero isso. Nem quero que se submetam à minha vontade. Eu quero o diálogo, quero um processo educativo, ser educador, mas eu não quero ficar indiferente. E isso me leva a ficar com o coração partido pela situação da população do Rio Grande do Sul. E me leva também a tentar participar do que eu quiser, no sentido de que a gente aprenda com isso. Isso seja fonte de novo conhecimento e de nova responsabilidade. Eu estava lendo ainda ontem, e, aliás, a própria Globo, que não é lá muito promotora do meio ambiente, mas a própria Globo, no Fantástico, no domingo, apresentou várias experiências de cidades no mundo que se defenderam em relação ao mar, no caso lá de Nova Orleans, nos Estados Unidos, mas também apresentaram outras cidades que, segundo a sabedoria chinesa, é uma tecnologia que vem da sabedoria popular chinesa, eles inventam, estão tentando promover lá nos Estados Unidos o que eles chamam cidades esponjas. São cidades que as águas entram no solo. Então a gente não é pego como agora ali em Porto Alegre e não tem para onde ela escorrer. Então tem tecnologia, tem prática, tem experiências para fazer diferente. Tomara que a gente consiga buscar esses caminhos, ter mente aberta
Quem sabe o SUSP abra as mentes e se faça usar melhor os recursos em favor da vida. E olha que eu sempre falo, a vida das pessoas, dos demais seres vivos da comunidade de vida, da Mãe Terra. Por isso, a vida também dela, a nossa mãe comum, a Terra. Então é isso aí, mais uma vez aqui agradecendo ao Ivo, também agradecendo a você que estiver nos assistindo. Peço aí que quem puder se inscreva no canal podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco e acompanhe o nosso trabalho. Curta, compartilhe, comente esta entrevista, as outras também. Para quem não conhece, a gente produzimos matérias, programas também, né? A gente faz alguns shorts também. E, né, e segue a gente nas redes sociais. Nós estamos no Facebook, TikTok, Instagram e também no Kuai, né? E então, acho que é isso aí, pessoal. A programação se encerra por aqui. Um forte abraço e